Estou quase falando a paz do Senhor, irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias em primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta, Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 8. Versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler, aí os irmãos vão achando, e está aqui também no telão, a gente vai adiantando, tá bom? Os irmãos vão procurando aí. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, mais uma vez nós te damos graças pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua grande e bendita compaixão para com as nossas vidas. Rogamos, ó Deus, que as tuas mãos estejam estendidas mais uma vez sobre nós, sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dos seus filhos, do seu povo, sobre a vida dos teus servos, não só aqui, mas em todo o mundo. Que o teu nome seja glorificado, ó Deus, nos quatro cantos da terra. O seu povo, os milhares que estão orando neste momento e buscando a sua face em oração, aos que estão em culto te adorando, ó Deus, que possam receber cada vez mais da sua graça e da sua misericórdia. Pai amado, nos ajude nesta noite, a tua palavra, que o Espírito do Senhor venha nos abençoar e aplicar ela em nossas vidas. Que o Senhor seja louvado nesta noite, que o Senhor seja adorado aqui neste lugar mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. A oração que contagia a todos. Isso aqui, irmãos, é uma carta que Paulo ele escreve a Timóteo. E no capítulo 1, Paulo ele vai falar sobre os falsos mestres, os falsos profetas, que já estava tendo na época de Timóteo. Timóteo era um pastor, um jovem pastor. E então Paulo escreve a Timóteo, e aqui no capítulo 2, Paulo recomenda como deve ser o culto na igreja. É isso que Paulo está dizendo, como deve ser quando a igreja se reúne, como deve fazer o culto de louvor e de adoração a Deus. E Paulo exorta a Timóteo, irmãos, que nós temos o dever de orar por todos os homens. Pode ver que ele é bem claro, ele vai direto, né? E isso mostra, irmãos, o poder que tem a oração da igreja. O poder que tem a oração do povo de Deus. E como que Deus, como eu já falei aqui em outras vezes, ele é o maior interessado em que o seu povo ore. Por esta razão, Paulo, então, ele exorta Timóteo. E nós vamos aprender nesta noite como também nós devemos nos portar no culto de adoração ao Senhor.
como deve ser a liturgia de adoração para glorificar o santo nome de Jesus Cristo. Vejamos que Paulo aqui está falando, irmãos, de oração pública, ou seja, quando estivermos reunidos com a igreja em portas abertas, para que as pessoas então adentrem a igreja para adorar a Deus, e como deve ser a oração em público. Primeiro passo, Paulo, ele exorta que ele fala, te exorto antes de tudo, ele fala, admoesto-te, ou seja, eu te exorto antes de tudo. Vejam que Paulo, ele se refere, aliás, antes de tudo, Paulo não está se referindo ao tempo, irmãos. Paulo não está preocupado com o tempo, mas ele está preocupado com a importância da oração. Antes de tudo, significa a importância da oração. Vejo que para Paulo a oração estava em primeiro lugar. Inúmeros escritos de Paulo, que nós vamos ver na carta aos Romanos, 1ª, 2ª aos Coríntios, Efésios, aos Gálatas, ou seja, nas 9 cartas de Paulo, em todas as cartas de Paulo, ele vai falar de oração. Paulo, ele se preocupava com a oração. E isso ele mostra para Timóteo que o desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja, ela está vinculado à oração. Para ele, irmãos, a oração é a mais excelente de todas as disciplinas. Nada era mais importante para Paulo do que a oração. E ela deve ser a primeira em todas as atividades, ou seja, tudo que for fazer na igreja, primeiro precisa haver a oração. Entre os valores espirituais, ela está em primeiro lugar na mente do apóstolo Paulo. Ele sempre priorizou a oração. Em tudo que ele fazia, era oração. Não fazia nada sem antes orar. Existe um teólogo, irmãos, por nome Edvard Bondes, que ele escreveu uma série de livros sobre oração. E ele disse o seguinte, entre aspas, aquele que não ora não é nada, nada menos que nada. Aí ele fala, está abaixo de zero, muito distante do que se refere a Cristo, Deus e céu. Edvard Bondes, ele era um homem de oração. E esses homens de oração, irmãos, eles entendiam que sem oração nada tinha sentido a vida espiritual, nada tem sentido a nossa vida cristã. Então vejam bem, a oração não está entre as primeiras coisas, ou seja, no mesmo nível, mas ela está acima de todas. A oração está no topo, em primeiro lugar. Tudo que vamos fazer é oração. Por esta razão, Paulo fala, irmãos, antes de tudo, ele recomenda, antes de tudo, em primeiro lugar, faça-se oração. Paulo exorta a igreja em adoração pública, adorar em oração. E essas orações, irmãos, devem ser feitas por todas as pessoas, em favor de todas as pessoas, do imperador, dos reis que estão lá em cima para baixo. As pessoas mais simples, mais humildes, carecem das nossas orações, das orações da igreja. E Paulo vivia no tempo do imperador, e ele rogou oração em favor do imperador. Súplicas, orações, intercessões, ações de graças, por todos que estão em eminência. Ele disse, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Todos os homens precisam das nossas orações, irmãos. E essas são as categorias de como vamos falar com Deus. Estando reunidos, nós devemos primeiro suplicar a Deus. Suplicar, irmãos, é pedir algo, mas com confiança e fé na palavra de Deus. Quando vamos suplicar,
Orações é mais ampla, refere-se em toda e qualquer circunstância, nós devemos fazer orações. Paulo está dizendo aqui. Intercessões é quando vamos pedir em favor dos outros, pessoas que estão doentes, pessoas que não foram salvas, as pessoas que estão como reis, príncipes, pessoas que estão em eminência, como Paulo falou aqui. E acima de tudo, ação de graças, irmãos, é a nossa gratidão a Deus sempre, por tudo, ser grato a Deus, irmãos, por tudo que está ocorrendo nas nossas vidas, nós devemos, em oração, ser gratos a Deus, agradecer ao Senhor por tudo, qualquer coisa. Nós que somos servos de Deus, nós devemos orar em ações de graças. É o apóstolo, pelo Espírito Santo, que está nos exortando que nós devemos fazer isso. E devemos fazer isso sempre, irmãos, por todos os homens. Este é um grande ensinamento para nós. A Bíblia nos exorta, nos ensina a fazermos isso, orarmos por todos os homens. Pois todos os homens, irmãos, precisam de nossas orações. Você conhece alguém que não precisa de oração? Você já encontrou com alguém, irmãos, que você encontrou com essa pessoa e essa pessoa não precisa de oração? Impossível. Todas as pessoas carecem de oração, irmãos. E quem é que tem que orar por elas? Eu, você, a igreja. É nós que devemos orar por eles, porque nós é que temos o conhecimento da verdade. É nós que temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E é nós que estamos na luz e é eles que estão nas trevas. Portanto, todos os homens precisam das nossas orações. As nossas famílias, amigos, pessoas que consideramos, nós devemos orar. E isso é muito fácil. Orar por pessoas que são familiares, isso nós fazemos constantemente, mas a Bíblia vai mais além, não é só isso. Devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles, irmãos, que não simpatizam com a gente, com pessoas que nos incomodam, pessoas que são contrárias a nós, pessoas que não gostam de nós, pessoas que pisam no seu calo, que te persegue, que te calunia, que te critica, que faz fofoca do seu nome. Você deve orar por estas pessoas, é ordenança bíblica. Jesus ordenou, os apóstolos ordenaram, e foi isso que eles fizeram. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles oravam em favor dos seus inimigos. Irmãos, não tem coisa melhor do que você provar a sua piedade. Quando uma pessoa estiver te caluniando, te criticando, te pisando mesmo, te perseguindo, dobra o joelho às madrugadas, ou qualquer hora do dia, vai no cantinho seu, na sua intimidade com Deus, e fala: Senhor, eu entrego fulana de tal, fulano ciclano nas suas mãos, abençoa ele, abre as portas para ele, cura o seu filho, salva o seu marido, salva ele, salva ela, ora por essa pessoa, irmãos. Você vai sentir um alívio, uma alegria no coração, um conforto espiritual, porque há crentes, irmãos, que ainda não aprenderam isso. Tem crentes, infelizmente, que ainda não aprenderam isso, não entenderam a sua função, a sua responsabilidade, o seu compromisso com os homens nesta vida, irmãos. Eles precisam de nós e nós temos que orar por eles. A única forma deles se salvarem, a única maneira deles chegarem ao conhecimento da verdade, é se nós orarmos por eles, é se nós falarmos de Jesus para eles, mesmo eles não gostando, e de nós amontoando fogo de Deus na cabeça deles, em oração, constante oração, assim eles podem chegar ao conhecimento da verdade. Por esta razão, Paulo disse, irmãos, por todos os homens, todos, sem exceção. E alguns destes todos, irmãos, vão se enquadrar. Você já orou em favor de pessoas que te perseguem?
Você já pediu a Deus a bênção em favor de pessoas que não gostam mesmo de você? Faça esse teste. Faça essa prova com Deus. Como que vai ser maravilhoso? O que vai acontecer na sua vida? As pessoas precisam conhecer Jesus, irmãos, todos, sem exceção. Assim nós devemos orar por todos. Orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pelos missionários, orar pelo pastor da igreja, pelos pastores das igrejas, pelos irmãos, os irmãos que estão enfermos. É de nossa suma responsabilidade e Deus vai cobrar isso de nós constantemente, irmãos. Precisamos orar. Por isso ele diz: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam orações, súplicas, intercessões, ações de graças e agradecer a Deus até mesmo pelas perseguições. E Paulo diz, aqui no versículo 2, orando também pelas autoridades. No verso 2 ele diz, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos o que, irmãos? Uma vida quieta. Olha só, irmãos, o que o efeito da oração pode acontecer nas nossas vidas, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo, irmãos, ele tinha todo o direito, se fosse olhar, os apóstolos tinham todo o direito de criticar o governo romano, mas eles não fizeram isso de espécie alguma. Eram perseguidos, eram maltratados. Você não vai achar um versículo aqui da Bíblia que os apóstolos, principalmente Paulo e todos os apóstolos que escreveram o Evangelho, as Escrituras, nenhum deles reclamaram da perseguição de sua época. Pelo contrário, irmãos, oraram por eles. Então nós devemos orar pelas autoridades. Os cristãos, irmãos, na sua época, eles eram acusados de não reverenciar a César. Eles eram acusados, olha, os cristãos não se dobram diante de César, não se curvam porque César era o Senhor, mas mesmo assim, eles continuavam orando por eles. Por quê, irmãos? Para os cristãos da época, o único Senhor era o Senhor Jesus Cristo. Os Césares não eram senhores, então por esta razão eles não se curvavam para os Césares, mas se curvavam diante do Senhor Jesus Cristo e adoravam Jesus. Paulo disse que devemos dar graças a Deus por todos os homens, e principalmente, irmãos, os que têm autoridade sobre nós. Vejam Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, presidentes, governadores, autoridades civis, autoridades militares, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste ao governo, quem resiste a essas autoridades, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Vejam a responsabilidade que nós temos, irmãos. Nós gostamos deste governo? Não concordamos com ele, mas nós devemos orar pelo governo, e não praguejar, não desejar a maldição, não desejar que eles morram. Nós não somos feiticeiros, nós não somos macumbeiros, nós somos povo que abençoamos, povo que impertamos a bênção no nome de Jesus, e essa é a nossa função, irmãos, e devemos orar pelas autoridades. Mas por que orar assim, irmãos? É a única maneira de termos uma vida quieta, sossegada, irmãos. Uma vida de piedade, uma vida tranquila, uma vida pacífica. Esse é o caminho. Acredito que não deve ser bom fazer parte de um governo, irmãos, que simplesmente não deixa os cristãos em paz. Não deve ser bom. Eu não queria estar debaixo de um governo que nos perseguisse, mas nós devemos e não devemos procurar. E nós não podemos e não devemos procurar favores de governo nenhum. E infelizmente a igreja aqui no Brasil, ela procura favores de governo. Ela não tem a sua confiança no Senhor, na palavra, mas ela fica procurando meios para usufruir do governo fora da lei, por debaixo dos panos. Quantos pastores envolvidos com rachadinhas, quantos cristãos envolvidos com os rachadinhos, irmãos, recebendo propinas de vereadores, de deputado federal, de senadores, falcatrua.
quantos escândalos que estamos acontecendo. Por esta razão, nós não temos um governo que nos persegue, porque nós não pregamos mais o Evangelho, porque não falamos contra o pecado, porque não anunciamos o verdadeiro Evangelho, mas estamos preocupando com dinheiro, com fama, com glória, com poder aquisitivo. É uma igreja fria, borolenta, uma igreja, irmãos, que não mexe com a sociedade, porque não é uma igreja que está em oração, não é uma igreja que está avivada pelo poder do Espírito Santo, por isso não causa impacto nessa sociedade. Infelizmente, há muitos escândalos. Um governo ateu ou um governo envolvido com o misticismo é um perigo para o Evangelho de Jesus Cristo. Nós sabemos que o último governo, irmão, quantos escândalos, como que os cristãos estavam envolvidos com as falsas profecias, falsas revelações, prometendo coisas a governos que nunca aconteceu, prometendo coisas a vereadores que nunca aconteceu, revelações, visões, profecias, olhando, falando que Deus tinha falado, e tudo isso mentira para ser beneficiado. Mas o que a Bíblia recomenda é que nós devemos fazer intercessões pelos reis. Reis aqui é presidente da república, são governadores, são prefeitos, e aqueles que estão em eminência como senadores, deputados federais, estaduais, aqueles que representam o povo. Nós devemos orar porque eles estão em eminência, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil, é responsabilidade da igreja orar por eles, para que nós tenhamos uma igreja de quietude, de paz e de tranquilidade aqui nessa terra, irmãos. Por isso Paulo recomenda, ele admoesta para que nós façamos isso para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para que o reino dele possa desenvolver. E qual foi o objetivo da oração, irmãos? Porque Paulo recomenda que nós oremos nesse contexto. Qual é a razão que a igreja deve orar em culto público? O verso 3 e o versículo 4 vai nos mostrar. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Versículo 4, aí ele fala, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, aí está o segredo, porquê, irmãos? A oração em favor das autoridades é que eles se coloquem debaixo da autoridade de Cristo, irmãos. Eles estão debaixo da autoridade dos homens. O Felipe Ventura, o meu genro, essa semana, estava falando comigo sobre a disputa que está na Câmara de Cariacica, em que uma certa deputada, uma vereadora de esquerda, está com um projeto de colocar uma imagem de escultura de religião afro, e eles estão lá lutando para que isso não aconteça. Veja, irmãos, a dificuldade em que nós estamos enfrentando em um governo místico, um governo ateísta, um governo que não crê na palavra de Deus, irmãos, e fica esse misticismo envolvendo a igreja nesse misticismo, junto com esse governo que é ateísta, que é de esquerda, e envolvido com práticas ocultas, mas muitos estão infiltrados ali no meio. Ainda que tem homens, eu acredito que deva ter homens sinceros lá no meio daquilo ali, mas o que está faltando é homens que oram verdadeiramente. A Escócia, irmãos, ela foi mudada, sabe por quem? Por Jesus Cristo, pelo homem que orava por nome John Knox. A Bíblia diz que John Knox orou tanto, irmãos, que mudou, houve um grande avivamento na Escócia, a ponto da rainha Maria dizer assim, eu temo mais as orações de John Knox do que um exército do inimigo que venha contra a Escócia. Para vocês verem o poder da oração de John Knox. As orações de John Wesley trouxeram um grande avivamento na Inglaterra, quando John Wesley orou. E nos Estados Unidos, irmãos, milhares de pessoas se renderam com as orações de Jonathan Edwards. Orava tanto, irmãos, e nas suas pregações, que Deus mudou uma boa parte dos Estados Unidos, trazendo um grande avivamento. Reinos foram mudados ao longo dos séculos por causa das orações de homens piedosos.
A vontade de Deus, irmãos, é que todos os homens sejam salvos. Por isso que nós devemos orar. Essa é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos, irmãos. E quem escreveu isso aqui é o apóstolo Paulo. E ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo me inspirou ele fazer isso, está de acordo com Deus Pai e de acordo com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se ele nos admoesta, é porque esta é a vontade de Deus, que os homens se salvam. Não há ninguém, irmãos, por mais que tenha um alto grau de autoridade, que não precisa de ser salvo por Jesus. Ninguém. Os homens precisam responder ao Evangelho de Jesus e essa é a condição. É a oração, é a pregação, para que eles possam responder, para que eles possam aceitar o Evangelho e responder a este Evangelho, para que eles sejam salvos. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, o escritor disse: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Irmãos, é a pregação. Eles vão ouvir a pregação, eles vão receber a palavra pregada pela igreja na terra, através das orações, para que eles se salvem. Esse é o desejo de Deus, é que os homens deem uma resposta a Ele. O Evangelho vai de encontro a eles, e eles precisam responder a Deus aquilo que eles estão ouvindo, e essa é a nossa responsabilidade, não só de pregar, mas também de orar por eles, porque fala aqui, que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Não há outra forma, irmãos, deles se achegarem a Deus, se não for por esse caminho. Deus, irmãos, Ele não vai transformar os homens em robôs. Deus não vai fazer isso, irmãos, para o adorarem como se estivessem programados para isso. Deus não vai lá arrancar a pessoa e fazer dele um robozinho para ele voltar para Deus, não. É o Evangelho que precisa entrar no coração. Para isso precisa o Espírito Santo transformar a vida deles. E com isso Deus está contando com as nossas orações. Apresentar o Evangelho a todos os homens, sem reserva. O Evangelho não pode ser limitado, precisa ser pregado o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não pode ficar preso, irmãos. O Evangelho não pode ficar aprisionado em quatro paredes. E nós aqui estamos devendo evangelismo, culto ao ar livre. Precisamos nos mover, precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos ordena. Por isso, Paulo escrevendo em Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, ele disse: por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo sofria prisões, trabalhos, como se fosse um bandido, como se fosse um malfeitor. Mas ele disse, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Essa é a nossa missão, irmãos. O que liberta o homem, irmãos, é o conhecimento da verdade. É conhecer a verdade. Ninguém vem a Cristo, irmãos, através de revelações, de visões, sabe? De coisas mirabolantes que fogem do nosso entendimento. O que faz a pessoa se libertar é o conhecimento da verdade. Por isso Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Com mansa voz Jesus falou. Então é conhecendo a verdade a única forma deles chegarem ao conhecimento. E sem entendimento algum de quem é Jesus, irmãos, ninguém se salva. Não, é impossível da pessoa se salvar se ela não tiver o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas como os homens devem ser salvos? É isso que Paulo vai falar nos versos 5, 6 e verso 7. No verso 5 Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. O 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunha a seu tempo. Versículo 7, para que eu fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé
e na verdade. Aqui está, irmãos, como os homens vão ser salvos, através do conhecimento, por meio de um só mediador entre Deus e os homens. E não existe outra porta para se chegar a Deus, se não for por Jesus, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho, em João 14,6, e não há outro caminho. No mundo de hoje, muitos pensam, irmãos, que qualquer caminho leva a Deus. Todas as religiões são boas, e Deus não rejeita ninguém. É o pensamento humano, é o que se prega as filosofias humanistas, é o que eles estão informando aí. E as pessoas estão indo por esse misticismo. Por isso que quando fazem perguntas às pessoas, você crê em Jesus? Eles dizem, não, não creio. Você crê na Bíblia? Não, não creio. A Bíblia, irmãos, está sendo um livro obsoleto. A Bíblia está ficando escanteada cada vez mais, ela está ficando sem valor. A sociedade humana não vale nada. Mensagens bíblicas de nada tem valor. Sim, o que tem é o ego inflamado, o ego inchado, é as pessoas que vão prometer alguma coisa que Deus não prometeu. Estão prometendo coisas que Jesus não prometeu, que quem prometeu foi o diabo lá no deserto, prometeu a Jesus. E por isso as pessoas não estão sendo salvas, e as que se dizem salvas são mundanas, e muitos isso acontecendo nos dias de hoje. Mas como que vão ser salvos? Impossível isso sem a verdade, sabe? Somente pela verdade, só pela verdade, irmãos. Sempre Deus mostrou em sua palavra que só há um caminho até Ele, e é Jesus Cristo, através de uma vida santa, de uma vida pura, de uma vida realmente convertida e transformada. No verso 5, Paulo disse, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele afirma que Jesus Cristo, irmãos, é homem, e Jesus, ele é homem lá no céu. Ele morreu aqui como homem, ressuscitou como homem e foi para o céu como homem. E ele está à destra de Deus como homem, Jesus Cristo homem. Ele é o protótipo, irmãos. Ele é totalmente Deus no seu corpo glorificado, mas como homem lá no céu. Por isso a Bíblia diz, como é o veremos, ele é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão. Ele é o protótipo, é Ele que nós seremos semelhantes a Ele quando nós chegarmos lá no céu. Tudo que Jesus fez aqui, Ele representou a Deus aqui nessa terra como homem, em santidade, em pureza. É por isso que o céu está nos esperando, porque nós passamos por Jesus Cristo homem. E é assim que Paulo está dizendo aqui, orações por esses homens, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, para que sejam salvos por Jesus Cristo, homem, salvando o próprio homem. E no verso 6 diz o seguinte, que ele se entregou a si mesmo por todos, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele sofreu e entregou-se a si mesmo por todos. Muitos dão tempo, irmãos, e não dão a si mesmo. Mas Jesus, ele se entregou a si mesmo. Muitos dão dinheiro, irmãos, mas nunca dão a si mesmo. E muitos também dão opiniões, mas nunca dão a si mesmo. Que é diferente do que Jesus fez. Jesus se entregou totalmente por nós, irmãos, e quer que todos nós nos entreguemos também a si mesmo, em favor dele, em favor da sua obra, porque ele se entregou por nós, a si mesmo. Jesus, ele não botou, eu só vou me entregar se for assim ou assim assado. Não, ele se entregou totalmente por nós, para que nós recebêssemos a vida eterna. Como ele fez, irmãos? Ele se entregou por nós, se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Ele falou, eu pago a dívida de meus filhos na terra. E Jesus se entrega por si mesmo, por livre e espontânea vontade, para que nós possamos alcançar a salvação. A ira de Deus caiu sobre ele, e ele recebeu o que era nosso. Essa ira que era para nós receber, ele recebeu no nosso lugar. Todos podem vir a Jesus, pois o seu amor ou perdão na cruz é a segurança de que não será rejeitado. Deus não rejeita
os homens na terra, são os homens que rejeitam a Deus, eles que rejeitam o Evangelho vão até eles, endurece o coração, o Evangelho vão até eles endurece o coração, eles não aceitam a palavra, eles resistem ao Espírito Santo de Deus, mas a vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, e todos podem vir a Jesus, irmãos, pois o seu amor e o seu perdão na cruz é a segurança de que ninguém será rejeitado. Ali está o verdadeiro Salvador. Aí Paulo diz aqui no verso 7, por isso que ele foi designado como pregador, constituído como pregador, irmãos. Paulo pregou, por isso foi designado. Ele foi doutor dos gentios, os que não eram judeus. Paulo foi classificado para pregar para os gentios. Os judeus rejeitaram, e assim Paulo enfatizou o seu ministério aos gentios. Paulo, já que vocês judeus não querem receber a palavra de Jesus, Paulo deixou os judeus de lado e foi aos gentios pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no verso 8, Paulo aqui, ele encerra dizendo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Paulo, irmãos, ele faz menção de orar novamente no verso 8, nesta passagem. Ele inicia rogando que nós orássemos. Ele está concluindo o que ele começou no versículo de número 1, sobre oração, nos versos 3 e 7. O motivo principal para a oração é que os perdidos sejam salvos. Esse é o motivo principal. Paulo começa diferente de algumas outras cartas. Normalmente Paulo diz, eu peço, ou eu insisto, e aqui é diferente. Paulo diz, eu quero, eu admoesto, eu quero que vocês orem. Querer aqui, irmãos, expressa mais do que apenas uma sugestão. Embora não seja uma ordem, é o forte desejo de Paulo que isso aconteça no culto, que nós oremos, que nós busquemos a Deus em oração. E a oração deve fazer parte das nossas vidas, aonde quer que formos. Mas o que Paulo nos ensina aqui é que o que devemos fazer quando nos reunimos para adoração, sobre o culto público, irmãos, quando nos reunirmos, por isso que Paulo diz, um de vocês tem salmos, um de vocês tem orações, é isso que nós devemos fazer, no culto público, é orar, interceder, pedir em favor daqueles que estão em eminência. A igreja de Deus, em toda a parte do mundo, verdadeiramente ora quando se reúne, a igreja nunca deixou de orar, ela inicia a sua jornada com oração, e ela vai terminar a sua jornada com oração. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, a gente vai ver que as orações dos santos chegam diante de Deus. Deus recebe as orações dos santos. Lá em Apocalipse, Deus fala que Ele está prestes a ouvir as orações dos seus servos aqui na terra. Então ela tem uma jornada todinha de oração. Ela é vitoriosa porque orou, irmãos. A igreja não é destruída porque o Espírito Santo leva a igreja à oração, a interceder pelos homens. Por isso que Paulo diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, em todas as igrejas, em todo lugar aqui, irmãos, em todas as igrejas. Orar em todas as igrejas, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Vejam bem, aqui ele fala que os homens nas igrejas devem assumir liderança nas reuniões da igreja, e não as mulheres. Quem é líder da igreja são os homens. Por esta razão que Paulo continua no verso 9 até o verso 15, que é o complemento do capítulo 2, do 1 ao 8. Ele fala os deveres das mulheres. Quais são os deveres das mulheres? Porque os deveres dos homens é assumir a igreja. É os homens que lideram as igrejas, e não mulheres, irmãos. Como estamos vendo aí pastoras, que são ministras, né? Vários cargos para as mulheres, para estarem na frente do rebanho da igreja. Isso é antibíblico. Por isso que Paulo, ele continua do mesmo modo que as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, ele começa a enfatizar a doutrina interior para a igreja,
para que as mulheres tenham as suas responsabilidades, os seus compromissos com a igreja, e aqui estão os deveres das mulheres. E Paulo está falando isso para Timóteo, irmãos, porque muitas igrejas perderam o caminho, a direção, a visão de Deus e entraram por esse caminho de mulheres pastoras, mulheres que estão liderando, mulheres que fazem batismo, mulheres que ministram ceia, e isso é totalmente antibíblico. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Veja, irmãos, os princípios essenciais para uma oração eficaz. Quais são os princípios essenciais? Ter as mãos santas. Primeiro ele fala, tendo as mãos santas, ou seja, uma vida santa, uma vida irrepreensível, irmãos. Se há pecado em nossas vidas, Deus não vai responder às nossas orações. Deus não ouve a pecador, diz a Bíblia, irmãos. O que é pecador nesse sentido? Nós somos pecadores? Pecadores redimidos. Mas se há pecado nas nossas vidas, é inútil dobrar o joelho. Jesus falou o seguinte, reconcilia primeiro com teu irmão, deixa a tua oferta primeiro aqui, vai reconciliar para depois oferecer a sua oferta. Ele não recebe oração, Deus não ouve oração. Irmãos, não temos nem força para orar, estando em pecado. Como que vamos dobrar os nossos joelhos em pecado? Não há possibilidade. Então é necessário ter mãos santas, uma vida santa, uma vida irrepreensível. Segundo princípio essencial para uma oração eficaz, sem ira e nem contendas. Exige boas relações uns com os outros, irmãos. Se não houver em nós boas relações uns com os outros, é impossível de Deus ouvir as nossas orações. Não abrigando nenhum ressentimento contra ninguém, principalmente os irmãos em Cristo, irmãos. Deus não ouve oração de quem está com raiva. Irmãos com raiva do outro, irmãs com raiva da outra, e vai orar. Deus não ouve esse tipo de oração. Quando oramos, irmãos, estamos conduzindo ou levando alguém ao trono de Deus. E para isso precisa ter qualificação. Como que você vai apresentar a irmã Joana diante de Deus se você está brigado com a irmã Maria? Porque você gosta da irmã Joana, mas você é contra a irmã Maria. Gosto do João, mas não gosto do José. Então nós estamos apresentando alguém diante do trono de Deus. E como que vamos ser qualificados diante do Senhor também? Então é necessário ter as mãos santas, sem ira, não pode ter contenda. Quando oramos, irmãos, estamos diante de um Deus santo e requer santidade das nossas vidas. O crente deve ser o que? Pacificador, não encrenqueiro, irmãos. Quantos cristãos encrenqueiro, ou este nunca vai obter respostas de Deus, irmãos. Confusão dali, encrenqueiro daqui, e isso vai repercutir na família, nos filhos, em toda a família. Crente que é encrenqueiro, confusão, irado, arruma confusão dentro da igreja. Isso tudo vai repercutir para si próprio e ele vai levar para a sua família essas encrencas. Por isso Paulo está recomendando aqui ter as mãos santas, sem ira e sem contenda. Quando nós temos raiva no coração, irmãos, frequentemente temos desacordos abertos uns com os outros. A raiva no coração, você não consegue nem olhar para o irmão, nem olhar para a irmã, não consegue cumprimentar. Quando vai cumprimentar de cabeça baixa, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, tudo bem, irmão, Pai do Senhor, não consegue olhar nos olhos. E lá no céu, irmãos, nós devemos olhar nos olhos uns dos outros. Nós vamos andar pelas ruas de ouro, olhando nos olhos da Maria, do José, do João, do Paulo, do Pedro. Oi, João, como vai, José? Tudo bem? Tudo certinho? E nós vamos caminhar nas ruas de ouro, vamos estar em relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, em acordo com os anjos de Deus, em uma harmonia profunda, eterna, em paz, alegria no Espírito Santo. Essa confusão que tem aqui nessa terra, lá no céu é impossível de ter, e nós nunca vamos conseguir chegar ao céu se aqui nós estamos em confusão, em contenda uns com os outros. Paulo disse, orai com as mãos santas, sem ira e sem contenda, para que Deus ouve as nossas orações. Às vezes vamos passar um bom tempo orando e nunca vamos ser ouvidos, e as pessoas não vão ser salvas, porque nós estamos com os corações realmente presos, amargurados, coração que não perdoa, coração que não se aproxima do irmão, para se humilhar, pedir perdão, perdoar, reconciliar, arrancar essa nhaca, esse problema, irmãos, essa contenda. Isso precisa ser varrido pelo poder do sangue de Jesus.
pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo que santifica, para que Deus possa ouvir as nossas orações. Esse é o caminho, irmãos, de uma vida santa, de uma vida quieta, de uma vida pacífica, de uma vida de piedade. Oração. Infelizmente, que muitos fogem, muitos não querem, mas é a única forma de nós conseguirmos é dedicar mais tempo nos preparando para orar, irmãos, ajeitando os nossos corações diante de Deus, que os nossos corações estejam firmados diante de Deus, irmãos. As nossas orações serão mais eficazes, nós vamos orar com mais força, com mais poder, com mais ânimo, com mais alegria, sabe? E Deus vai responder às nossas orações no seu tempo dele, quando nós cumprirmos com a sua palavra, com o seu evangelho. Por isso, repetindo o versículo 8 aqui, e encerrando, é o que está aí, ó. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Esse todo lugar, irmãos, é em todas as igrejas. Lógico que em todo lugar nós devemos ter uma vida de oração, mas o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, recomenda-se a toda a igreja, levantando as mãos santas, vida pura, igual eu expliquei aqui, sem ira e nem contenda. Ah, se muitas igrejas, irmãos, ouvissem isso aqui, ó, falasse aqui nas igrejas, não haveríamos tantos escândalos, tanta contenda, e houvesse disciplina nas igrejas. Infelizmente não há mais disciplina nas igrejas, irmãos. Os cristãos estão fazendo o que querem e a vida de oração está ficando de lado. Uma igreja quando ora, uma igreja que realmente tem conhecimento da verdade, irmãos, ela é uma igreja alinhada com Deus, alinhada com os irmãos, é alinhada com o céu, o Senhor é glorificado, a igreja desenvolve, temos uma vida sadia espiritualmente e tudo será uma maravilha para a glória de Deus. Que Deus venha nos abençoar grandemente, irmãos. Que Deus venha guardar o nosso coração e a nossa vida e que nós sejamos pessoas que oram. Vamos orar então, para encerrar em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar para a glória de Deus. Nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, graças nós te damos por tudo. Te louvamos pela sua grandeza, por sua glória e poder. Venha, ó Deus, nos ensinar a te adorar. Venha, ó Deus, nos ensinar a glorificar o seu nome. Nos dê força pelo seu Espírito para que nós levantemos as nossas mãos sem ira, sem contenda, mãos santas, para glorificar o seu nome, Jesus. E que as nossas orações tenham poder para atingir os nossos familiares, nossos filhos, filhas, maridos, esposa. Que as nossas orações, ó Deus, possam chegar diante do seu trono e o Senhor ser glorificado aqui nessa terra. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos tão fracos, tão pequeninos e precisamos da sua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.